Oi, pessoal! Chegou aquela época mágica do ano. E hoje eu quero contar uma história de Natal que é pura poesia. É sobre carinho, sobre prestar atenção e sobre aquela magia que a gente, na correria, às vezes deixa passar. Então, se acomodem aí, porque a gente vai conhecer a história da Bela e a Fita da Noite Brilhante. Imaginem só a cena, véspera da véspera de Natal. Tá tudo calmo e as nossas protagonistas, Betina e Bela, estão ali juntinhas olhando pela janela do quarto. Sabe aquele silêncio gostoso? É nesse clima que a nossa história começa, com ela só observando o céu. E aí, no meio dessa calmaria, é a Bela que nota... Sabe, ela tem uma conexão especial com o céu, ela vê a noite como um presente, e ela olha pra cima e sente... Ué, tá faltando alguma coisa. É uma sensação sutil, sabe? Mas é essa faísca de estranheza que vai acender toda a aventura que vem por aí. Então a gente entra na primeira parte da nossa história. É aqui que a gente mergulha nesse mistério. O que aconteceu com o céu? Por que ele perdeu a sua luz de uma hora para outra? E é nesse exato momento que o fantástico acontece. Do nada, uma fita prateada começa a descer do céu, flutuando bem devagarzinho como se fosse um laço que alguém esqueceu. E essa palavrinha esquecido, ela já dá uma dica importante sobre o que está acontecendo, né? A gente quase consegue ouvir o som dela caindo, né? Um plim, plim, super delicado. Só que tem um problema. Assim que a fita toca o chão do quarto, a luz dela começa a sumir. É como se a magia tivesse chegado e no mesmo instante já estivesse indo embora. E antes que as meninas consigam entender o que tá rolando, elas ouviam um estalo vindo lá de fora. Pensem num papel de presente se rasgando. Foi esse o som. E junto com o som, uma voz preocupada ecoa. A noite brilhante está se desfazendo. Nossa, a imagem do céu como um presente que tá rasgando é forte, né? Deixa tudo bem mais urgente. Pois é, com esse aviso, a aventura começa pra valer. Agora a gente vai junto com elas numa jornada direto pro coração da noite para entender o que tá acontecendo. E, gente, que jornada! De repente, puf, o quarto some. No lugar dele, um céu imenso, estrelado. Elas estão literalmente dentro da noite. Imaginem só, nuvens feitas de luz e estrelas penduradas por toda parte, parecendo enfeites de Natal. E é nesse lugar incrível que elas conhecem alguém muito especial. Surge na frente delas o Guardião Celeste. Pensem num serzinho todo feito de poeira de estrela e som de sinos. A missão dele? Proteger a noite brilhante. Então, o Guardião explica por que a situação é tão séria. Aquela fita prateada não era só um detalhe bonito. Ela é tipo a estrutura que segura a noite inteira no lugar. Sem a fita, o brilho todo escorre. E o Natal, bom, o Natal pode perder toda a sua luz. A coisa ficou séria mesmo. A Bela, que tá segurando a fita esse tempo todo, sente que ela tá quente, sabe? Como se tivesse sentimentos. E é ela que faz a pergunta que todo mundo quer saber. Mas por que ela se rompeu? E a resposta do Guardião é daquelas de parar pra pensar. É pura poesia. Ele diz que a fita não se rompeu por um defeito. Nada disso. Foi por causa de um sentimento. A noite sentiu medo. Medo? Mas medo de quê? Aí vem o ponto central da história. A noite sentiu medo porque ela se sentiu esquecida. Acontece que a luz dela é alimentada pela nossa atenção, pelo nosso olhar. E as pessoas simplesmente pararam de olhar pra cima. Que mensagem forte sobre como a nossa atenção importa, né? Ok, então o problema tá na mesa. A noite se sente esquecida. E agora? Como resolver? É aqui que a gente entra na parte da solução. Uma verdadeira lição sobre a importância do cuidado e do carinho. A primeira reação da Bela é tentar dar um nó na fita na marra, com força. Mas não adianta. O laço se desfaz na hora. E aí vem a amiga Betina com aquela sabedoria tranquila e diz: Bela, não é com força, é com cuidado. E essa dica muda tudo. Na segunda tentativa, a Bela respira fundo e tenta de um jeito completamente diferente, com calma, com carinho. Mas o que é esse cuidado na prática? A resposta é gratidão. Conforme a Bela vai dentro do laço com toda a delicadeza do mundo, ela começa a agradecer baixinho, agradecer por cada detalhe da noite que ela ama tanto. E a primeira coisa que vem à mente dela são as estrelas. E ela continua, não é uma lista, é quase uma oração, um ritual de apreciação mesmo. O foco dela é total no gesto, no sentimento. E claro, ela agradece também pela lua, com a mesma voz suave, com as mesmas mãos cuidadosas. E por fim, ela agradece pela razão de ser da noite, por iluminar a escuridão.
E é isso, sabe? Esse reconhecimento profundo do propósito e da beleza do céu, é isso que muda o jogo. E então, a mágica acontece. A cada palavra de gratidão, a fita volta a brilhar, mais e mais forte. Percebem? Não foi a força bruta que consertou a noite. Foi a força do carinho, do reconhecimento. E com a fita brilhando de novo, a noite inteira começa a se curar. Agora a gente vai ver o brilho da noite brilhante voltar com tudo. O laço que a Bela fez sobe sozinho e, como mágica, reconecta o céu. Na mesma hora, as estrelas voltam a piscar, parecendo ainda mais brilhantes que antes. O guardião celeste, vendo tudo aquilo, sorri e diz a frase que resume tudo: você costurou a noite com gratidão. E de repente, elas estão de volta no quarto. Olham pela janela e o céu está, uau, deslumbrante. E a Bela, olhando para tudo aquilo, solta uma pérola de sabedoria. Às vezes o Natal precisa só de um laço bem feito. É isso. Um gesto simples, mas feito com cuidado, pode consertar as coisas mais grandiosas. E a Bettina completa o raciocínio dela, deixando a lição ainda maior. Ela diz: e de alguém que saiba cuidar da luz. Não é só sobre um laço, né? É sobre ter a atitude de cuidar da luz, de qualquer luz que a gente encontre por aí. A história termina com uma única estrela piscando lá no céu, quase como um obrigada. E fica essa pergunta no ar pra gente pensar. Não só no Natal, mas na vida. E a gente, hein? No nosso dia a dia, qual é a luz que a gente precisa cuidar com mais carinho? Seja a nossa luz interior, a luz de quem a gente ama, ou a luz do mundo. Fica aí a reflexão.